Você provavelmente me conhece como autor de Pense e Enriqueça, mas o que poucos sabem é que essa obra não nasceu de um simples desejo de escrever. Ela foi o resultado de uma missão que recebi diretamente de um dos homens mais ricos da história, Andrew Carnegie. E hoje, eu quero compartilhar com você a fórmula que descobri, não apenas observando o sucesso, mas vivendo lado a lado com ele. Carnegie me disse algo que mudaria minha vida: Rio, se você quiser, eu te dou a oportunidade de estudar os homens mais bem-sucedidos do mundo por mais de 20 anos, mas ninguém vai te pagar por isso. Imagine ouvir isso aos 25 anos, sem salário, sem promessas, apenas a fé de um homem que acreditava que o sucesso podia ser decifrado, se alguém estudasse os padrões certos. E eu aceitei. Mas antes de mergulhar nos segredos desses gigantes, eu preciso te fazer uma pergunta. Você realmente quer descobrir o que separa os homens comuns daqueles que constroem legados? Se sua resposta for sim, então me acompanhe, porque ao longo desse vídeo, eu vou te levar por uma jornada através da mente do espírito de homens como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt e muitos outros, homens que dominaram a arte da realização. O que descobri não foi uma fórmula mística, nem algo reservado aos ricos. Pelo contrário, o sucesso tem uma lógica, uma ciência, uma sequência de atitudes, hábitos e estados mentais que, quando alinhados, criam resultados extraordinários. E eu provei isso com centenas de pessoas comuns que aplicaram os mesmos princípios e mudaram suas vidas para sempre. O que estou prestes a revelar vai além de motivação, é um mapa prático, e quero te desafiar a não apenas ouvir, mas aplicar. Porque você vai perceber que o sucesso não começa com dinheiro, nem com sorte. Ele começa com algo que todo ser humano possui, um desejo ardente. Essa é a primeira peça da fórmula. O desejo definido. Não é qualquer desejo, é aquele que queima como fogo, que faz você agir mesmo sem saber como. Andrew Carnegie me ensinou: as pessoas fracassam porque seus desejos são fracos. Elas querem, mas não com força suficiente. E você? O que você quer? O que você deseja tanto que estaria disposto a trabalhar anos sem retorno só para conquistar? Eu fiz isso, e foi o primeiro passo que me levou a entrevistar mais de 500 das mentes mais brilhantes da época. Mas esse é só o começo. Nos próximos blocos, vou te contar como o desejo se transforma em fé, como a fé se transforma em ação, e como isso se traduz em riquezas, internas e externas. Curioso para saber qual é o segundo elemento da fórmula que todos os milionários e líderes usaram para alcançar o topo? Então segura aí, no próximo bloco, vou te mostrar o que transforma um simples desejo em uma força imparável, a fé inabalável na própria capacidade. Você já parou para pensar por que algumas pessoas seguem em frente mesmo quando tudo parece estar contra elas? Por que elas continuam insistindo mesmo quando todos à sua volta dizem que não vai dar certo? A resposta está em uma das forças mais poderosas que descobri durante meus anos de estudo com os grandes líderes: a fé inabalável em si mesmo e no seu propósito. Fé, como eu aprendi com homens como Henry Ford e Thomas Edison, não tem a ver com religião, tem a ver com crença mental absoluta de que aquilo que você deseja vai se realizar, mesmo sem provas, mesmo sem apoio, mesmo que o mundo diga o contrário. Quando entrevistei Edison, ele me contou sobre as milhares de tentativas fracassadas antes de conseguir fazer a lâmpada elétrica funcionar. Perguntei a ele como teve coragem de continuar. Ele respondeu: eu sabia que ia funcionar, só não sabia qual caminho ainda. Isso é fé, e essa fé pode, e deve, ser construída. Ela não surge do nada. E é aqui que entra o poder da autossugestão. Durante meus estudos, percebi que a mente humana absorve o que repetimos para ela com emoção. Se você afirma diariamente, com convicção, que vai atingir seu objetivo, mesmo que pareça impossível, sua mente começa a acreditar. E quando ela acredita, ela age. Foi assim que eu mesmo programei minha mente para vencer a dúvida, o medo e a procrastinação. Eu escrevia meu propósito com clareza, repetia ele todos os dias, de manhã e à noite, em voz alta, sentindo cada palavra. Isso parecia estranho no começo, mas com o tempo, minha mente aceitou aquela ideia como verdade, e isso transformou minhas ações. Eu não pensava mais será que vai dar certo, mas é só questão de tempo até dar certo. E aqui está um ponto fundamental. A fé precisa ser alimentada todos os dias. Não adianta só acreditar uma vez. Você precisa construir uma convicção tão forte que nenhuma crítica, nenhum obstáculo, nenhuma dúvida consiga te parar. Carnegie dizia que a fé é como uma planta. Ou você rega e fortalece, ou ela morre. Se você deseja profundamente algo, mas não acredita de verdade que é capaz de conseguir, você vai sabotar a si mesmo, vai parar no meio do caminho, vai desistir quando encontrar resistência. Agora pare e pense.
Você tem fé no seu objetivo? Você acredita mesmo que vai conseguir? Ou está apenas torcendo? A boa notícia é que você pode mudar isso, através da repetição diária, da visualização do seu sucesso e do envolvimento emocional com sua meta. Sua fé pode se tornar tão sólida quanto a de qualquer pessoa de sucesso. Não subestime o poder de declarar sua vitória antes mesmo de vê-la. Os grandes líderes que entrevistei não esperavam os resultados aparecerem para então acreditar. Eles acreditavam antes, e por isso os resultados apareciam. A fé é o combustível que transforma o desejo em ação. E quando você age com fé, você atrai recursos, pessoas e ideias que antes pareciam distantes. É como se o mundo começasse a cooperar com você, à medida que você coopera com a sua própria visão. A seguir, vou te revelar o próximo elemento da fórmula, aquele que transforma a fé em estratégia, e sonho em resultado, o conhecimento organizado e o plano definido. A maioria falha por falta de direção clara, mas os mestres do sucesso sabiam exatamente para onde estavam indo. Se você já tem um desejo ardente e uma fé inabalável, parabéns! Mas ainda falta algo essencial para que tudo isso se transforme em resultados concretos. O que falta é direção, clareza, rumo. A fé é o motor, mas sem um plano, você apenas acelera em círculos. O plano definido é o que transforma o sonho em estratégia. Andrew Carnegie me ensinou que homens bem-sucedidos não agem por impulso. Eles têm objetivos claros e rotas bem traçadas. Eles sabem o que querem, por que querem, e como pretendem alcançar. Não porque acertam sempre, mas porque estão sempre corrigindo o curso. É como construir um prédio. Você pode ter a melhor fé do mundo de que ele ficará de pé, mas se não tiver um projeto, tijolos bem posicionados, e uma sequência lógica de ações, tudo desaba. A maioria das pessoas falha porque vive no campo das intenções. Elas dizem, um dia vou abrir um negócio, um dia vou ter liberdade financeira, um dia vou sair desse emprego, mas nunca transformam isso em um plano com prazos, metas e tarefas. Foi por isso que eu criei um processo específico para transformar qualquer ideia em plano de ação. Defina claramente o que você quer alcançar. Determine o que está disposto a dar em troca. Estabeleça uma data limite para alcançar esse objetivo. Crie um plano detalhado e comece a agir imediatamente. Escreva tudo isso em uma declaração clara e leia 2 vezes ao dia. Esse plano escrito serve como um mapa para o seu subconsciente. Quanto mais você o repete, mais sua mente trabalha para alinhar seus comportamentos com esse objetivo. Eu vi esse método funcionar com jovens sem formação, com vendedores falidos, com mulheres desacreditadas por todos ao redor. Quando aplicaram esse plano com disciplina, seus resultados começaram a mudar. Não por mágica, mas por clareza de direção. Um dos casos que mais me marcou foi o de um jovem que sonhava em ser orador. Ele tinha uma leve gagueira, pouco estudo, e quase ninguém acreditava nele. Mas ele acreditava. Fez seu plano, praticava seu discurso diante do espelho todos os dias, gravava sua voz, corrigia cada detalhe. 3 anos depois, ele era um dos palestrantes mais requisitados da sua região. Você vê? O plano não precisa ser perfeito no início. Ele precisa existir, e você precisa agir sobre ele, mesmo que seja de forma imperfeita. É melhor ajustar o plano em movimento do que esperar por um caminho ideal que nunca aparece. Carnegie me dizia, a maioria das pessoas falha porque desiste antes de testar todas as possibilidades do seu plano. E isso é verdade. Quantos planos você já abandonou antes mesmo de dar a chance de amadurecer? Tenha isso em mente. Um plano definido é mais poderoso do que 1000 ideias soltas. A seguir, vamos explorar uma parte vital do sucesso que muitos ignoram, a força invisível da mente mestra, a união de cérebros que potencializa suas ideias, remove limitações e acelera conquistas. Você já sentiu que, ao conversar com certas pessoas, suas ideias parecem fluir melhor? Que, de alguma forma, você sai daquela conversa mais claro, mais motivado, com novos caminhos aparecendo diante de você. Isso não é coincidência. É o princípio da mente mestra em ação, e ele foi um dos pilares do sucesso dos homens mais influentes da história. A mente mestra é a coordenação de 2 ou mais pessoas que se unem com um propósito definido em harmonia. Essa aliança cria uma energia que transcende a soma das partes. É como se uma inteligência superior surgisse do encontro entre mentes alinhadas. Foi Andrew Carnegie quem me ensinou esse princípio pela primeira vez. Ele atribuiu toda a sua fortuna e seus feitos extraordinários ao poder da mente mestra. Disse-me que jamais teria construído seu império sozinho. Ele se cercava de homens inteligentes, leais, que compartilhavam da mesma visão, e extraía dessa união um poder que nenhum deles teria individualmente. Eu vi isso funcionar repetidamente.
Henry Ford tinha um círculo de conselheiros. Edison também. Nenhum grande homem que entrevistei trabalhava isolado. Eles sabiam que a genialidade cresce em grupo, desde que haja confiança, respeito mútuo e um objetivo comum. Mas atenção, não se trata apenas de estar ao lado de pessoas. Trata-se de escolher com sabedoria quem fará parte da sua mente mestra. Essas pessoas precisam somar, não drenar sua energia. Devem acreditar em você, mesmo nos momentos de dúvida. Devem ser diferentes o suficiente para desafiar suas ideias, mas leais o bastante para caminhar com você. E isso vale para qualquer área: negócios, espiritualidade, relacionamentos. A mente mestra é o fertilizante da criatividade e da clareza. Quando mentes se unem, o que parecia impossível se torna plausível. Quando você compartilha sua visão com quem sonha junto, sua fé se fortalece. Lembro de um comerciante de pequena cidade que sonhava expandir sua loja para a capital. Ele era bom no que fazia, mas não tinha visão de marketing, nem contatos. Em vez de tentar fazer tudo sozinho, ele formou uma pequena mente mestra com um contador experiente e um jovem criativo que entendia de vendas. Juntos, traçaram um plano. Em 2 anos, estavam presentes em 3 cidades. Isso é o poder da aliança certa. A mente mestra também tem outro efeito mágico. Ela mantém você em movimento. Nos dias de dúvida, ela te empurra. Nos dias de desânimo, ela te lembra por que começou. Quando você está com as pessoas certas, o fogo interno se mantém aceso. Se você ainda não tem uma mente mestra, comece hoje. Escolha 1, 2 ou 3 pessoas que compartilhem dos seus valores e objetivos. Reúnam-se com frequência. Troquem ideias. Cresçam juntos. Não tente subir a montanha sozinho. Leve com você quem pode impulsionar seus passos. A seguir, vamos abordar um elemento silencioso, mas mortal, que destrói sonhos e paralisa milhares de pessoas: o medo. E mais importante, como dominá-lo antes que ele domine você. Medo, uma palavra pequena, mas com um poder gigantesco. Em todas as entrevistas e estudos que realizei ao longo dos anos, percebi que o maior obstáculo que impede as pessoas de alcançar o sucesso não é a falta de talento, nem a falta de dinheiro. É o medo. O medo corrói a vontade. Ele adia decisões. Ele esfria o desejo. Ele sabota planos brilhantes. E o pior, muitas vezes age em silêncio, disfarçado de prudência, de realismo, de bom senso. Durante minha investigação, identifiquei os 6 medos básicos que mais afetam as pessoas: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Esses medos, sozinhos ou combinados, são os maiores responsáveis pela estagnação da maioria. O mais cruel deles? O medo da pobreza. Ele faz você aceitar menos do que merece, recusar oportunidades e manter-se preso a empregos e rotinas que drenam sua alma. Mas o segundo mais paralisante é o medo da crítica. Quantos deixam de começar um negócio, escrever um livro, abrir um canal, simplesmente por receio do que os outros vão pensar? Isso destrói mais sonhos do que o fracasso. Foi ao compreender a estrutura desses medos que comecei a combatê-los com uma arma poderosa: o conhecimento consciente e a ação direcionada. O medo vive no escuro. Quando você o encara com clareza, ele perde força. Lembro-me de uma jovem que queria ser artista, mas tinha pânico de rejeição. Ela era talentosa, mas mantinha seus desenhos escondidos. Um dia, decidiu que o medo não ia mais comandar sua vida. Fez um plano para expor uma arte por semana nas redes sociais, mesmo tremendo. No começo, vieram críticas, mas vieram também elogios. Com o tempo, as críticas já não a abalavam. Hoje, ela vive da sua arte, porque ousou enfrentar. A chave para vencer o medo é a ação consciente e repetida. Não se trata de ignorá-lo, mas de avançar mesmo com ele presente. Cada passo dado com coragem reforça sua confiança e enfraquece o medo. Outro ponto importante: observe suas companhias. O medo é contagioso. Pessoas negativas, que vivem reclamando, reforçam seus medos. Afaste-se de quem te paralisa e aproxime-se de quem te inspira. A fé, que falamos antes, é o antídoto, e ela cresce com repetição, visualização e atitude. Leia diariamente sua declaração de propósito. Visualize o sucesso. Alimente sua mente com coragem. Faça também uma lista dos seus maiores medos. Encare cada um com honestidade. Depois, escreva o que você faria se esse medo não existisse. Isso vai te mostrar onde o medo te prendeu, e também te dará o mapa da libertação. Lembre-se: coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Os maiores realizadores da história sentiram medo. A diferença é que eles não se deixaram dominar. Usaram o medo como sinal de que estavam no caminho certo, o caminho do crescimento. Você não precisa estar sem medo para avançar.
só precisa estar mais comprometido com o seu sonho do que com o seu conforto. A seguir, vamos falar de um dos hábitos mais destrutivos e invisíveis do ser humano, o hábito da procrastinação, e como substituí-lo por uma força que impulsiona os realizadores, a decisão firme e imediata. Se existe um inimigo silencioso, constante e implacável, esse inimigo é a procrastinação. Ela não grita, não ameaça diretamente, mas sussurra. Depois. E esse depois vira dias, semanas, meses, anos. A procrastinação é o assassino dos sonhos. E o mais cruel é que ela se disfarça de conforto, de planejamento, de espera pelo momento ideal. Mas eu preciso te dizer algo com firmeza. O momento ideal não existe. O que existe é a decisão. E foi isso que aprendi com os grandes homens de sucesso que entrevistei. Eles não eram, necessariamente, os mais inteligentes ou os mais bem preparados, mas eram, com certeza, os mais decididos. Andrew Carnegie, por exemplo, tomava decisões com velocidade e mudava raramente. Ele acreditava que a ação imediata é a chama que transforma ideias em realidade. Henry Ford dizia que mais negócios fracassam por indecisão do que por decisões erradas. A procrastinação nasce do medo, da dúvida, da falta de clareza. Mas o antídoto para tudo isso é a ação deliberada. Mesmo uma ação pequena, quando feita com intenção, pode quebrar o ciclo da inércia. Conheci um rapaz que queria empreender, mas adiava mês após mês. Sempre tinha uma desculpa. Preciso estudar mais. Preciso de mais capital. A economia está instável. Até que, um dia, ele fez um simples movimento. Abriu um perfil nas redes sociais e começou a vender artesanalmente seus produtos. Em 3 meses, já tinha clientes fixos. Em 1 ano, largou o emprego para se dedicar ao próprio negócio. O que mudou? Ele decidiu. Procrastinar é também um hábito mental, e como todo hábito, pode ser reprogramado. Comece a agir mesmo antes de estar pronto. Faça o que pode com o que tem agora. A energia da ação gera resultados, aprendizado e confiança. Use listas diárias, prazos curtos e compartilhe metas com alguém que te cobre. Coloque lembretes visíveis. Use o desconforto da procrastinação como combustível para o movimento. Existe um padrão que notei em todos os que vencem. Eles não esperam inspiração para agir. Eles agem, e a inspiração aparece no caminho. Eles confiam que o progresso virá no processo. Esperar estar motivado é o erro. A motivação é consequência, não condição. Há uma verdade poderosa aqui. Se algo é importante para você, deve ser iniciado agora. Não importa quão pequeno o passo seja, ele precisa acontecer. O mundo recompensa os que agem, não os que apenas planejam. E lembre-se, cada vez que você adia algo importante, está treinando o seu cérebro para continuar adiando. Mas cada vez que age com coragem, mesmo que com medo, você está moldando a mente de um realizador. A seguir, vamos mergulhar em um dos fatores mais subestimados do sucesso, mas absolutamente essencial, a persistência, e como ela transforma derrotas temporárias em vitórias definitivas. Se me pedissem para nomear a qualidade mais essencial entre todas as que estudei em homens e mulheres de sucesso, eu responderia sem hesitar: persistência. Persistência é a disposição de continuar mesmo quando tudo parece estar contra você. É a habilidade de se manter firme quando os resultados não vêm, quando as portas se fecham, quando os outros desistem. É o combustível dos campeões silenciosos. Nas minhas entrevistas com mais de 500 pessoas bem-sucedidas, percebi que todas elas, sem exceção, passaram por derrotas. Mas o que as diferenciava era o que faziam após a queda. Levantavam-se novamente. Cada obstáculo, para elas, era um degrau. Cada não, um redirecionamento. Elas não apenas resistiam, mas insistiam com propósito. Andrew Carnegie me disse: a maioria dos homens desiste exatamente no momento em que o sucesso estava ao alcance das mãos. Se tivessem insistido mais um pouco, tudo teria mudado. Persistência não é apenas força de vontade. É o produto de um desejo ardente, de uma meta clara, de um plano definido e de um motivo poderoso. Quando você tem tudo isso, continuar se torna natural. Conheci a história de um homem que tentou mais de 1000 vezes criar um produto que funcionasse. A cada tentativa, ele falhava. A maioria das pessoas teria desistido na 20ª, talvez na 50ª. Ele não. Continuou testando. No teste número 1001, ele acertou. Esse homem era Thomas Edison. E sua invenção foi a lâmpada elétrica. A persistência tem uma fórmula: propósito mais plano mais fé mais repetição. Se você tem um objetivo claro, acredita nele, tem um plano de ação e se recusa a desistir, é quase inevitável que alcance o que busca. Mas é preciso estar atento a algo importante. Persistência não é teimosia cega. Persistir é insistir na meta, ajustando o caminho sempre que necessário. Se algo não funciona, mude a abordagem, mas jamais o destino.
A maior armadilha da persistência é a solidão. Quando tudo desaba, é fácil sentir-se sozinho. Por isso, cercar-se de pessoas que compartilham da mesma visão, ou mesmo de bons livros, boas mensagens, é vital. Alimentar-se de exemplos de superação é como acender uma tocha no escuro. A persistência não nasce pronta, ela é cultivada. E quanto mais você pratica, mais ela se torna parte de quem você é. Faça da persistência um valor pessoal, um estilo de vida. Decida que desistir não é uma opção, apenas adaptar-se, melhorar e tentar novamente. A seguir, vamos falar sobre o poder oculto que dá sustentação a tudo isso. O Mastermind, a união de mentes em harmonia que potencializa o sucesso de forma exponencial. Quando comecei a estudar os hábitos e padrões dos homens mais bem-sucedidos do mundo, percebi algo surpreendente. Nenhum deles chegou ao topo sozinho. Todos tinham um grupo, um círculo, uma irmandade de mentes alinhadas. E foi dessa observação que nasceu o conceito que eu chamei de Mastermind. O Mastermind é a aliança harmoniosa entre duas ou mais pessoas com o objetivo de alcançar uma meta comum. Mas não é apenas um grupo de amigos ou colegas de trabalho. É uma conexão intencional, estratégica, onde cada mente contribui e se beneficia da energia coletiva. Andrew Carnegie atribuiu todo o seu sucesso ao seu Mastermind. Ele afirmou que não sabia quase nada sobre o aço quando começou, mas reuniu ao seu redor uma equipe de homens com conhecimentos profundos em áreas que ele não dominava. A soma das inteligências foi maior que qualquer talento individual. Existe algo quase místico no Mastermind. Quando duas ou mais pessoas se unem com um propósito comum, nasce uma terceira mente, uma inteligência superior, que passa a guiar o grupo. Essa força intangível já ajudou visionários a superarem desafios que pareciam impossíveis. Mas é fundamental que haja harmonia. O Mastermind só funciona quando todos os membros compartilham da mesma visão, do mesmo espírito de cooperação e confiança mútua. Inveja, ego e competição interna destroem o poder desse círculo. Conheci o caso de um empreendedor que, por anos, lutou sozinho com seus projetos. Seus resultados eram medianos. Um dia, decidiu formar um grupo com outras 4 pessoas comprometidas com o crescimento. Semanalmente, reuniam-se para trocar ideias, avaliar resultados, dividir desafios. Em 6 meses, todos no grupo multiplicaram seus ganhos. O que mudou? A mente coletiva estava trabalhando para cada um. Você pode criar seu próprio Mastermind. Comece pequeno. Reúna 2 ou 3 pessoas que tenham metas semelhantes às suas. Definam regras claras, encontros regulares e, principalmente, honestidade. Quando vocês se conectarem de verdade, perceberão um fluxo de ideias, inspirações e soluções que não viriam sozinhos. E lembre-se, o Mastermind não serve apenas para negócios. Pode ser um grupo de estudos, um círculo espiritual, uma equipe de desenvolvimento pessoal. O importante é que todos estejam comprometidos com o crescimento mútuo. Com o tempo, esses encontros se tornam fonte de inspiração, responsabilidade e clareza. Um verdadeiro campo fértil para a criatividade e o progresso. E o melhor, cada pessoa cresce não apenas em conhecimento, mas em convicção, pois o grupo reforça sua fé, estimula sua ação e sustenta sua persistência. Muitos dos líderes que entrevistei afirmaram que, sem seus masterminds, teriam desistido em momentos críticos. Porque o grupo lembra quem você é, quando você mesmo esquece. Ele reforça sua visão quando as dificuldades tentam te cegar. Ele te impulsiona quando o medo tenta te paralisar. O sucesso é uma jornada, mas ninguém precisa trilhá-la sozinho. Um Mastermind bem estruturado transforma o caminho em algo mais leve, mais rápido e mais eficaz. E mais do que isso, torna a jornada mais rica, mais humana e mais significativa. A seguir, vamos explorar um elemento que sustenta e guia todos os demais princípios, o propósito definido, e como ele atua como uma bússola que alinha seus pensamentos, suas emoções e suas ações rumo ao verdadeiro sucesso. Se há uma lição que descobri que se repete em absolutamente todos os casos de sucesso duradouro, é esta: toda pessoa verdadeiramente bem-sucedida sabia exatamente o que queria. Seu propósito era tão claro, tão vívido e tão presente que se tornava impossível desviar do caminho. Um propósito definido não é apenas uma meta, é a razão central pela qual você se levanta todos os dias. É aquilo que te impulsiona mesmo quando não há aplausos, quando os recursos parecem escassos, quando tudo dispare. Ele funciona como uma bússola. Pode haver tempestades, desvios e dificuldades, mas quem tem um propósito claro sempre sabe para onde está indo. Andrew Carnegie tinha um único objetivo: construir um império no setor do aço e, com sua fortuna, contribuir para o progresso da humanidade. Tudo o que ele fez foi guiado por esse propósito. E mais, ele fez com que milhares de pessoas compartilhassem dessa visão, multiplicando seu impacto. Na prática,
Vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens e mulheres comuns, sem riqueza, sem conexões, sem grandes formações, mas com um propósito tão ardente, que suas ações tornaram-se inevitáveis. Eles se tornaram imparáveis porque sabiam exatamente por que estavam lutando. Mas atenção, um propósito definido exige clareza. Não adianta dizer quero ser rico ou quero ser feliz. Essas são ideias vagas. Você precisa especificar o que exatamente você quer conquistar? Em quanto tempo? De que forma? Por quê? Qual o impacto disso em sua vida e na vida dos outros? Um jovem que entrevistei, certo dia, me contou que queria ajudar pessoas. Eu lhe perguntei, como? Quem? De que forma? Com quais recursos? Ele ficou em silêncio, não porque faltava paixão, mas porque lhe faltava definição. Após algum tempo, voltou e disse, quero construir uma escola gratuita de empreendedorismo para jovens da periferia, usando tecnologia e mentoria voluntária. Pronto, agora ele tinha um propósito definido, e com isso, todo o seu foco e energia começaram a se alinhar. O propósito atua como filtro. Ele te ajuda a dizer sim ao que importa e não ao que te distrai. Ele economiza energia, reduz a procrastinação e fortalece a persistência. Porque quando você sabe para onde está indo, cada passo, mesmo os mais difíceis, passam a fazer sentido. Para descobrir seu propósito, pergunte a si mesmo, o que eu faria mesmo que ninguém me pagasse? Que dor da minha vida pode se transformar em missão? Qual problema no mundo eu me sentiria realizado ajudando a resolver? E não se preocupe em ter todas as respostas de imediato. Às vezes, o propósito nasce do caminho, mas quanto mais você se aproxima dele, mais claro ele se torna. O importante é começar e manter a pergunta viva. A seguir, vamos ao clímax desta jornada, a integração de todos esses princípios em um único fluxo de ação contínua, mostrando como o sucesso deixa de ser teoria e se torna prática, resultados e transformação real. Agora que você conhece os princípios fundamentais da filosofia do sucesso, o desejo ardente, a fé inabalável, o autoconhecimento, a persistência, o mastermind, o propósito definido, é hora de colocar tudo em ação. Porque o que transforma vidas não é o conhecimento em si, mas a aplicação disciplinada desse conhecimento. O primeiro passo é assumir responsabilidade total por sua vida. Isso significa parar de terceirizar seus resultados para o governo, para o mercado, para a sorte ou para a infância difícil. Todos os grandes realizadores que conheci tinham algo em comum, assumiram o volante de suas próprias vidas. Eles se tornaram os arquitetos da própria realidade. Em seguida, defina seu objetivo principal com absoluta clareza. Coloque-o no papel. Leia em voz alta todos os dias. Imagine-o como se já estivesse alcançado. Deixe que esse desejo se infiltre em sua mente, que tome conta de seus pensamentos. O sucesso começa com um pensamento que se torna uma convicção, que vira uma ação, que gera um resultado. Depois, construa um plano prático, mesmo que ainda não seja perfeito. Lembre-se, planos podem ser ajustados, mas a inação não gera nada. Dê o primeiro passo com o que você tem, e continue caminhando. A vida premia o movimento. Cerque-se de pessoas que te fortaleçam. Monte ou junte-se a um mastermind. Troque experiências, ideias, desafios. Crescer sozinho é possível, mas com aliados certos, o progresso é exponencial. Cultive a fé. Fé não é apenas crença religiosa, é confiança inabalável de que seu objetivo será alcançado, mesmo quando as evidências ainda não forem visíveis. Quando você acredita de verdade, suas ações mudam, sua energia muda, e o universo responde. E nunca subestime o poder da persistência. Haverá dias difíceis, projetos que falham, sonhos que parecem distantes. Mas lembre-se, o sucesso nem sempre bate a porta com um sorriso. Às vezes, ele testa quem realmente está comprometido, e só os que permanecem é que colhem a vitória. No fundo, o que eu, Napoleão Hill, descobri ao longo de décadas entrevistando os maiores realizadores da história, é que o sucesso é, sim, uma ciência, uma fórmula que pode ser aprendida, praticada e dominada, mas exige mais do que desejo, exige decisão, e exige ação. Você está disposto a pagar o preço? Está pronto para assumir o controle da sua mente, alimentar seus pensamentos com fé, conectar-se a um propósito elevado, e agir todos os dias com disciplina e paixão? Se sua resposta for sim, então não há limites para onde você pode chegar. A vida que você quer já existe em potencial dentro de você, basta ativá-la. E o momento de começar não é amanhã, é agora. Se essa mensagem fez sentido para você, se despertou algo aí dentro, inscreva-se no canal agora mesmo.
Compartilhe esse vídeo com alguém que também está em busca de crescimento e comente aqui embaixo qual desses princípios você vai aplicar primeiro na sua vida. Nos vemos no próximo conteúdo. Mas a sua transformação, essa começa hoje.